O Eurico Miranda, na terça-feira, no Bola da Vez, criticou o Júlio Brandt, adversário político na última eleição do Vasco, e a quem chamou, inclusive, de paraquedista. Vamos ouvir o que disse o Eurico? Não tem problema de oposição. Que oposição? Qual é a oposição? Existem opositores à sua gestão, embora essa oposição esteja enfraquecida no momento. No momento, opositor que querem fazer alguma coisa pelo Vasco, que alguma vez impedir, não impedir, muito pelo contrário. Eu reajo a eles querendo fazer coisas contra o Vasco. Se eles não gostam de mim, é um outro problema, de gostar da pessoa. Agora, fazerem coisas contra o Vasco, como esse que você perguntou, do ato trabalhista, eles devem municiar. Tem um moço aí que deve municiar, que vocês, aliás, são os que dão essas notícias, aparecem aqui só dele, chamado Júlio Brandt, que é um paraquedista, que não tem nada não conhece absolutamente nada, desceu e inventaram ele como candidato, botaram como candidato. Mas não fomos nós. Não, ele passa umas notícias aqui, ele deve conversar com o Mauro, pelo jeito que ele pergunta de unir a oposição. Mas o problema é que sai aqui da ESPN algumas notícias sempre que vem lá do Júlio Brandt, como se ele fosse uma figura. Eu agora estou dando até cartaz a ele aqui, pô. Ele concorreu com o senhor, né? Comigo? Na eleição passada, não foi? É. E perdeu para o senhor. Perdeu. É natural que uma pessoa juntaram que os é da dois. oposição... Juntaram os dois que concorreram, juntos perderam. Os dois juntos perderam. Olha, o Júlio Brandt foi citado pelo Eurico e nós estamos dando a ele a oportunidade de se manifestar ao vivo aqui no Bate-Bola. Eu, sinceramente, não sei se a produção é que ligou para você, Júlio, ou se você que ligou pedindo o direito de resposta, entre aspas, digamos, né? Mas seja bem-vindo e gostaria que você comentasse aí as declarações do Eurico. Obrigado, eu queria agradecer aí a oportunidade de falar. Agradecer à turma da ESPN pela oportunidade democrática de colocar a posição minha, já que eu fui citado, e desmistificar, diria até que desmentir algumas das mentiras, foram tantas, o tempo aqui é curto, não vou poder falar de todas, colocadas pelo presidente. Mas antes de falar disso, eu queria rapidamente mencionar a triste noite que nós, como os vascaínos, vivemos hoje, essa eliminação muito chata que o time precoce da Copa do Brasil, uma tristeza para o vascaíno. Infelizmente, isso não é uma noite, nem um técnico, isso é uma questão que acontece há 12 anos no Vasco, 10, 12 anos no Vasco, que vem da gestão de sequência de péssimas gestões no Vasco, do Eurico, Roberto e Eurico de novo, que trazem o resultado que a gente vê aí em campo. Infelizmente, o resultado que o vascaíno não gostaria de ter, um resultado muito triste, mas isso é fruto de péssimas gestões consecutivas. Eu queria aproveitar rapidamente, antes de entrar no tema do presidente, dar os parabéns ao Martin Silva, porque nos salvou de um desastre ainda maior. Não fosse o goleiro espetacular que temos, teríamos passado uma noite hoje ainda mais triste para o vascaíno. Então, meus parabéns ao Martin Silva, porque salvou o Vasco desse vexame. Bom, voltando rapidamente à questão aí que colocada pelo presidente, primeiro eu queria dizer o seguinte, algumas mentiras que ele falou aí, que nunca perdeu eleição no Vasco, mentira, perdeu a eleição em 82, perdeu a eleição em 85, a única eleição que teve lisura e transparência nos anos dele, que foi contra o Roberto, ele colocou a mão na coxa e pediu para sair, não participou da eleição, porque sabia que ia perder, entendeu? Então a gente tem que começar a desmistificar, começar a colocar para o vascaíno a verdade sobre o Vasco e abrir a caixa preta do Vasco. Porque um presidente de uma instituição como o Vasco, com 22 milhões de torcedores pelo Brasil inteiro, o Vasco é um dos poucos clubes continentais do mundo, não pode vir à televisão e falar tanta mentira, tanta besteira, quanto o presidente Eurico Miranda falou. Então, eu vou aqui colocar alguma delas. Uma delas é essa da eleição, já começa por aí, né? A eleição, não fosse a eleição de 2014 ter sido fraudada, nós teríamos ganho a eleição. Foi a maior eleição da história do Vasco. E nós teríamos ganho essa eleição.
não fossem os mensaleiros e as fraudes que ocorreram na eleição. Fraudes essas amplamente divulgadas pela imprensa. Não sou eu que estou falando, não. Foram amplamente divulgadas pela imprensa. Mas, enfim, entrando na questão específica aí das questões que ele colocou, por exemplo, o presidente falou que o salário está em dia. É óbvio que os funcionários, os jogadores não vão falar sobre isso. Mas se vocês da imprensa chamarem alguém em off para falar, eles vão falar que há atraso de salários, sim. Continuam com salários atrasados. Eles vão falar. Porque falam, em off, falam. Então, essa falácia que o salário está em dia também não é verdade. Vou dar um número para vocês. O presidente falou que o clube está colocando o clube em ordem. De 2009 para cá, o Vasco teve mais de 600 ações. Mais de 600 ações na justiça. Só em 2015 foram quase 200 ações. Tá? Isso é um número oficial. Número colocado aí que a gente pode pesquisar. Isso é um número oficial. O Vasco vem de anos e anos de queda de receita. Então, quando fala de salário, não é difícil saber que a dificuldade do Vasco é grande. É só ver que quando o Roberto, que já teve uma gestão ruim, todo mundo sabe também, a gestão foi péssima do Roberto, tinha um patrocínio da Caixa de 15 milhões de reais e esse patrocínio foi renovado por 7 milhões e meio, pela metade do valor. A folha de lá para cá só aumenta. O Vasco contrata, sem nenhum planejamento. Então, é fácil saber que essa conta não fecha. É matemática pura e simples. Não precisa fazer muita conta. Então, o vascaíno que está aí no sofá pode fazer conta. Não é simples fazer essa conta. E o futuro do Vasco vai sendo cada vez mais prejudicado por gestões irresponsáveis, que não cabem mais no dia de hoje. Então, quando o presidente vem a público repetir um discurso que repete em todas as reuniões de conselho, é o mesmo discurso gravado, com as mesmas histórias, que não corresponde à verdade, colocando responsabilidade em gestões passadas, quando a gestão passada era dele. Ele era presidente do Conselho de Beneméritos quando o Roberto era presidente, que é um dos poderes do clube. Por que quando o presidente do Conselho de Benemérito, ele não foi contra a péssima gestão do Roberto? Por que não foi? E agora reclama tanto da gestão do Roberto. Então, quando ele me chama de paraquedista, com base no que eu vejo no Vasco e na gestão dele, eu sinto até como um elogio. Porque, sinceramente, o que o Vasco precisa é de uma tropa de elite, de paraquedistas de elite, que entrem lá e tomem o Vasco e montem um modelo de gestão profissional para o Vasco. Que é isso que a torcida vascaína quer. A torcida vascaína quer ver o Vasco de volta à elite do futebol. Tá? Vou citar aqui dados, por exemplo, que são a dívida, que o presidente colocou, está pagando todas as dívidas. As dívidas pagas são dívidas selecionadas. Paga aquilo que quer para quem quer. Entendeu? Agora, a dívida tributária, por exemplo, foi renegociada pelo Profut, que o Vasco pode a qualquer momento sair. Pela péssima gestão que o presidente tem feito. Irresponsável. Então, o Vasco parece prefeitura do passado. Em época de eleição, vai contratando, depois vê como é que paga. O importante é eleger. Depois vê como é que paga. Isso tem mais espaço para o Vasco. O vascaíno não quer mais isso. O vascaíno quer ver o seu clube de volta à elite, disputando, não é disputando contra o Vitória, uma partida sofrida lá no Barradão. É disputando a final da Libertadores. É disputando o Campeonato Mundial. É isso que o Vasco merece. É esse o lugar do Vasco. O lugar do Vasco é nas melhores práticas de gestão do futebol mundial. É aí que o vascaíno quer ver o Vasco. Não de bravado, de que comanda a federação, que manda ali, que manda aqui, que tem esquema aqui, esquema colar. Não é isso que o vascaíno quer.